Fala Fera, essa é a nossa aula sobre reflexão e refração da onda. Porém, antes desses conceitos, vamos entender o que é frente de onda, tá, pessoal? Para ondas bitridimensionais, define-se frente de onda como um conjunto de todos os pontos do meio em que, em determinado instante, estão atingidos pela mesma fase da onda. Ou seja, todos os pontos em que é crista ou todos os pontos em que é fase em que é vale naquele mesmo instante. Deixa eu mostrar nessa animaçãozinha, ver se eu consigo me fazer entender melhor. Aqui eu tenho uma torneira gotejando, tá certo? Então aqui você tem a onda produzida na água, que é o gráfico, ó, como que ela ficaria no papel, tá certo? Essa aqui é a onda. Se a gente vê de cima, a onda se propaga dessa forma. Então essas linhas azuis, ó, são as frentes de onda, beleza? Num determinado tempo, ó, aqui eu tenho as frentes de onda. Ou seja, todos os pontos azuis aqui, ó, todos os pontos desse círculo azul são cristas. E todos os pontos desse círculo preto são vales. Então aqui eu tenho uma frente de onda de cristas, aqui eu tenho uma frente de onda de vales, outra frente de onda de crista, outra frente de onda de vale. Entenda que é a mesma onda aqui, ó, a onda que está na água. Aqui você tem uma visão em corte, né, num corte transversal, e aqui você tem a visão como se estivesse olhando por cima dessa água, tá certo? Então, ora a onda se comporta assim, ó, ela pode se comportar assim quando você vê de frente e pode se comportar assim quando você vê de cima, tá joia? E aqui você consegue perceber claramente as frentes de onda, tá joia? Então, isso que é frente de onda. Bom, pessoal, como eu mostrei aqui, ó, os círculos se formando na água, aí vai formar essas frentes de onda aqui, ó. A distância entre dois círculos consecutivos é o comprimento, que comprova que isso aqui é uma série de cristas, e seriam esses círculozinhos mais claros, e aqui uma série de vales no meio, onde tem esses círculos mais escuros, tá? Então a distância entre duas linhas é o comprimento de onda, tá bom? Outra onda bidimensional é a do som, ó. É como se você tivesse aqui cristas e vales também, ó, onde você está na região mais escura, sei lá, é um vale, a região mais clara é uma crista, e aqui você tem, ó, imagina que esses pontinhos mais densos, né, onde você tem as linhas mais escuras, sejam essas linhas daqui, que também são chamadas de frente de onda. A distância entre duas delas é o seu comprimento. Por que eu falei sobre frentes de onda, pessoal? Porque é assim que a gente vai ver a refração e a reflexão de ondas, principalmente em ondas mecânicas, tá joia? Aqui, ó, uma onda tridimensional, mostrando as frentes de onda, ó. Cada linha dessa representa uma frente de onda diferente, e aqui eu tenho uma onda tridimensional, tá joia? Bom, vamos falar sobre a reflexão. O que é a reflexão da onda, pessoal? É quando uma frente de onda, ela atinge uma superfície, ó, bate e volta para o mesmo meio de propagação. Então, quando uma frente de onda bate na superfície e ricocheteia, ou seja, reflete, ou seja, volta a se propagar no mesmo meio, a gente diz que houve uma reflexão. É importante que você lembre que na reflexão todas essas retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Estão no plano da sua tela, estão no plano do seu livro ou do seu caderno. Outra informação importante é que esses dois ângulos aqui são iguais, ó, 45 graus nesse caso. É o ângulo de incidência, que eu posso chamar de I, e o ângulo de reflexão, que eu posso chamar de R, ou seja, o ângulo dessa reta de inclinação que chega e o ângulo dessa reta de inclinação que volta em relação a essa reta aqui, ó, que é a reta normal. I é essa reta de incidência, R é a reta de reflexão e N é essa reta normal imaginária aqui. O ângulo entre a reta incidente e a normal, a reta refletida e a normal, esses dois ângulos são iguais. Essas são as leis da reflexão da onda, beleza? Bom, com relação às cordas, elas podem refletir com superfície livre. Então, imagina que isso aqui você tem um anel, tá certo? Ou um nozinho, mas que não está apertado. Então, quando a onda bater nessa superfície, ela vai voltar sem inversão de fase, ou seja, ó, a crista chega por cima, né? A onda chega por cima e a onda volta por cima. Então, reflexão da onda com extremidade livre é sem inversão de fase. Agora, se eu apertar esse nozinho, se ele ficar fixo aqui, ó,
Aí a reflexão acontece com inversão de fase. Então fazer agora, mostrar os dois, ó, extremidade livre sem inversão, extremidade fixa com inversão, tá bom? Vamos fazer um probleminha agora. Uma onda reta propaga-se na superfície da água de um tanque e incide no anteparo. Esse anteparo em forma de V aqui, ó. Na figura representamos as frentes de onda. Então, aqui as frentes de onda vermelhinha. A seta indica o sentido de propagação. Então essa onda vai bater exatamente na quina desse anteparo. Desenhe as frentes de onda após a reflexão. Bom, pessoal, quando essa onda bater aqui na quina, pessoal, ela vai refletir. E ela vai refletir nesse sentido aqui, ó, o ângulo de incidência, que 45 graus, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, 45 graus também. Então elas vão refletir nesse sentido. Então esse aqui seria o desenho das frentes de onda após a reflexão. Seriam essas frentes de onda aqui laranja. Eu trouxe aqui uma imagem, pessoal, para você entender como que isso acontece. Ó, as frentes de onda estão chegando aqui, ó, estão chegando, estão batendo no refletor e estão voltando, ó, estão sendo refletidas nesse sentido aqui. Então você teria esse desenho numa imagem real, tá bom? As frentes de onda após a reflexão ficariam assim, uma interferindo na outra, beleza? Vamos falar agora sobre refração, pessoal. Na refração a onda bate na superfície e passa a se propagar em outro meio. Para você ter refração, você tem que ter dois meios diferentes, ó, o meio de cima e o meio de baixo, tá joia? Então a onda vem no meio de cima, bate na superfície e passa a se propagar em outro meio, tá joia? Ela obedece essa relação aqui, ó. Aqui você tem o ângulo de incidência, tá certo? Que é o ângulo dessa reta azul e a normal. Aqui você tem o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre esse tracejado vermelho e a normal. Ó, aqui em cima esse ângulo é 43 graus e a velocidade da onda aqui em cima é 340 metros por segundo. Já depois que ela passa para o outro meio, o ângulo diminui para 24,2 e a velocidade diminui para 204 metros por segundo. Beleza? Imagina uma onda, por exemplo, uma onda eletromagnética, a luz, passando do ar para a água, por exemplo. Então você tem essa relação aqui, ó, o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo refratado é igual à razão entre as velocidades, tá? No meio 1 e 2, e a razão entre os comprimentos de onda. Por que essa razão entre os comprimentos de onda? E não lambda vezes a frequência? Porque além dessas retas todas serem coplanares, assim como na reflexão, tá? A reta da onda incidente, que é o I, a reta da onda refratada, que é o R, e a reta normal estão no mesmo plano, a frequência não muda. A única grandeza que não muda numa refração de onda é a frequência. A velocidade muda, o ângulo muda, o comprimento de onda muda, mas a frequência não depende desse meio, a frequência depende da fonte. Então a frequência é a única grandeza da onda que numa refração não se altera. Beleza? Essa informação é muito importante que você guarde, que você memorize. Tá joia? Vamos imaginar cordas agora, pessoal. Eu tenho aqui uma corda mais fina e uma corda mais grossa. Elas representam dois meios, tá? Dois meios, porque elas têm densidades diferentes. Então, quando você tem uma refração passando da menos densa, ou seja, fina, para mais densa, que é a grossa, você sempre terá reflexão, tá certo? E refração. A refração, você não tem oposição de fase, mas a reflexão você tem. Quando você passa da menos densa para mais densa, a reflexão acontece com inversão de fase, tá joia? Se você passar da mais densa, ou seja, grossa, para menos densa, ou seja, fina, você vai ter refração. Eu falei que a refração não tem inversão e a reflexão acontece sem inversão de fase, tá joia? Então colocando as duas aqui para você comparar, da mais fina para mais grossa, refração, que é a parte da onda que passa, é sem inversão. Ó, refração, que é a parte da onda que passa, é sem inversão. E a reflexão, que é a parte da onda que volta, depende da corda. Da corda mais fina para mais grossa, a reflexão é com inversão. Da corda mais grossa para mais fina, a reflexão
é sem inversão de fase, ok? Se você achou isso aqui um pouco complicado, eu sugiro que você volte o vídeo e assista com mais calma, tá bom? Bom, vamos fazer um problema. Em um tanque, as frentes de onda retas na superfície da água, ao passarem de uma parte rasa a outra profunda, o fazem sob ângulo de 30 e 45 graus. Bom, pessoal, quando você passa da parte mais rasa para a parte mais funda, ou o contrário, a onda sofre refração, porque está mudando o meio. E os ângulos de incidência e o ângulo de refração são esses aqui, ó, 30 e 45 graus. Sendo a velocidade de propagação do meio 1 igual a V1 30 cm por segundo, que é a velocidade aqui nesse primeiro meio, eu quero a velocidade V2 de propagação no meio 2 e a razão entre os comprimentos de onda. Vamos começar pela letra A. A velocidade de propagação V2, eu vou usar esse ângulo de incidência e esse ângulo de refração. Esse ângulo de incidência está aqui, ó, 30 graus. E o ângulo do meio de refração está aqui, 45. O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2. Então, o seno de 30 é 1 meio e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A velocidade do meio 1 é 30, a velocidade do meio 2 eu quero. Bom, pessoal, fração de fração, né? O que é que eu faço? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então vai cortar aqui, ó, corta, 2 com 2. Então quando eu multiplicar meios pelos extremos aqui, ó, 1 vezes V2 é V2, 30 vezes raiz de 2 é 30 raiz de 2 centímetros por segundo, que é a unidade que ele deu aqui. Então achei a velocidade 2 a partir dessa lei da refração aqui. A razão entre os comprimentos, eu vou dizer que V1 sobre V2, eu vou colocar as fórmulas, ó. A fórmula do V1 é lambda 1 vezes F. A fórmula do V2 é lambda 2 vezes F. A frequência, pessoal, não muda quando você tem uma refração. A frequência é a única grandeza que não muda. Então eu posso simplificar aqui, se eu dividir duas coisas iguais dá 1. Então a velocidade V1 é 30, a velocidade V2 é 30 raiz de 2, tá? Simplifica o 30 aqui. Então você tem que lambda 1 sobre lambda 2 é 1 sobre raiz de 2. Você vai multiplicar numerador e denominador pela mesma raiz, tá? Raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então a razão entre os comprimentos dos meios 1 e 2 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Aqui é a aplicação sobre refração da onda, ok? Bom, pessoal, foi mais uma aula dessa playlist. Eu estou indicando a playlist completa aqui em cima sobre ondulatória. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.